Mas é interessante nós entendermos um pouco, pelo menos, do que é o ritual da Páscoa judaica. Ela é uma refeição ordenada por Deus aos hebreus como um memorial, dos quais eles revisitariam, ano após ano, aqueles aspectos que definem a libertação do povo hebreu dos 400 anos de exílio, de escravidão, ali nutridos pelo governo egípcio, aspecto do qual nós vemos ali no livro de Êxodo, a partir do capítulo 12, onde Deus institui a Páscoa. Nós vemos também a associação que é feita de maneira muito clara a partir de Mateus 26, e a gente vê o mesmo evento sendo citado em Lucas 22, onde Jesus, como judeu que era, e com os seus discípulos também judeus, celebram essa refeição que antecede a prisão de Jesus. E ali numa mesa próxima ao chão, pouco menos de um palmo do chão, numa mesa onde nós tínhamos o massat, que era o pão sem fermento, o cordeiro, as ervas amargas, os legumes mergulhados em água salgada, 4 copos de vinho, onde cada um deles tinha um significado muito próprio. Um significava santificação, o outro libertação, o outro redenção e o outro louvor. Eu não vou me ater a explicar o que significa cada um desses símbolos, até porque eu já tratei, então vou me focar apenas aqui no significado do afikoman. O afikoman era um pão que, quando quebrado, parte dele era escondido. E geralmente, na cultura judaica atualmente, inclusive, também se faz assim, se coloca uma criança para se encontrar esse pedaço de pão, do pão sem fermento, que é mais ou menos uma bolacha dura, seca, não é um pão como nós conhecemos. Então esse pedaço de pão é escondido e essa criança traz. E quando ela traz, se fazem algumas perguntas, né? A pergunta que é feita é: por que nós comemos pão sem fermento no dia de hoje? E aí então o afikoman é trazido. E aí então se começa a celebração. Enquanto vai se explicando o que significa cada um daqueles elementos ali sobre aquela mesa, fica claro que esse afikoman tem um significado que se torna claro a partir daquele ato de Jesus, descrito em Lucas, onde ele quebra o pão, e é incrível a imediata associação que é feita com a pessoa de Jesus, quando ele disse: esse é o meu corpo. E é impressionante para mim pensar em como foi chocante para os discípulos, e é bem provável que outras pessoas estivessem ali, em Jesus fazendo essa associação tão direta entre ele e o afikoman. Mais impressionante é nós entendermos que a palavra afikoman significa aquele que veio, no mesmo sentido em que ela significa aquele que irá. São associações das quais nós precisamos ter conhecimento, porque é a partir daí que Jesus faz as devidas associações entre ele e aqueles elementos. Ou seja, naquele momento Jesus está ressignificando a ceia a partir de si mesmo. E de certo, nós devemos entender algo que é muito complicado para um determinado ciclo do evangelicalismo no Brasil, pelo menos, onde se associa a Páscoa judaica à Páscoa cristã. E nós não comemoramos o Pachat, né? Nós comemoramos a Eucaristia, a ceia do Senhor. Desde então, a nossa Páscoa ela acontece todo domingo, né? Então, todo domingo nós relembramos, nós compartilhamos daquela experiência judaica de se utilizar de um rito, de um ambiente onde nós revisitamos, assim como os judeus, aquilo que é sinônimo da nossa libertação, assim como aqueles aspectos que ganham significado em Jesus, mas que para eles têm um significado temporal, ali naquele ato da libertação do povo judeu da escravidão egípcia. Então, nós celebramos uma Páscoa distinta, diferente daquela proposta pelos judeus. Essa é a última ceia e fica então estabelecido desde então a Eucaristia, que nada mais significa do que
agradecimento, é o que a palavra tirada do grego vai significar de maneira mais direta, e que tem o mesmo sentido que a ceia do Senhor. E não só por conta dessa ligação com a simbologia judaica é que nós comemoramos a ceia, mas porque ela cumpre aspectos de ordem messiânica, profética e escatológico. Cumpre a fé, a expectativa judaica na confirmação e na chegada do Messias. Cumpre os aspectos proféticos dos quais trazem a fé do Messias como aspecto também central na fé judaica, e também a sua realização, aquela realização judaica agora cumprida nesse exato momento onde fica inegável que é justamente a pessoa de Jesus o cumprimento dessa expectativa. É claro que isso pode deixar a maioria das pessoas confusas, principalmente para aqueles que não estão tão habituados a ler a Bíblia, entendendo Jesus como o grande protagonista das Escrituras. Mas Jesus está presente de Gênesis a Apocalipse. Após essa última ceia, então Jesus será preso e crucificado, morto e ressurreto ao terceiro dia. Fato que me parece ser questionado pela maioria dos teólogos liberais, acredito que todos, e alguns historiadores, e que tentam trazer para a fé cristã, com o argumento de desmitologizar a fé cristã, na qual ela deveria ser meramente interpretada por categorias existenciais, se tornando, no mínimo, uma boa filosofia de vida. Então, agora, segundo teólogos liberais e alguns historiadores, mas de maneira mais direta, os teólogos da teologia liberal, sugerem que o que tornaria Jesus ressurreto não era um fato real, mas que a continuidade da pregação por parte dos apóstolos é que o tornaria de fato ressurreto. Aquela insistência, a resiliência dos apóstolos em continuar os ensinamentos de Jesus. Porém, não é isso o que as Escrituras nos trazem, e o nosso ponto de partida, igreja, para pensarmos sobre a questão da ressurreição, para entendermos o que de fato a Páscoa representa para nós, não que nós comemoramos o Pachate judaico, mas que agora aqueles elementos, toda aquela simbologia judaica agora está ressignificada e realizada na pessoa de Jesus. Sobretudo, tendo como desfecho, como a conclusão da expectativa veterotestamentária a partir desse fato do qual é a base, a plataforma da nossa fé, a morte e a ressurreição de Jesus. E hoje a igreja, sem dúvida, tem limitado em muitos aspectos a fé cristã justamente a esses aspectos subjetivos. Parece que a fé cristã ela tem como utilidade apenas tratar ou ser compreendida apenas como aquela forma de se pensar, aquela forma de se crer, onde eu teria alento a questões emocionais, onde a perspectiva do que define o cristianismo tem apenas um pano de fundo emocional. Então eu vou ao culto, me sinto bem, tenho algumas sensações, então por essas sensações que supostamente uma reunião da igreja possa me promover, possa me oferecer, então a fé se justifica por meio dessas coisas. Porém é preciso que nós entendamos que a fé cristã, sobretudo os aspectos que definem a salvação, ela não está limitada a aspectos subjetivos. Muito pelo contrário, a fé cristã ela é marcada por um aspecto material, concreto, um objetivo registrado no tempo, no espaço, na história. E é justamente a ressurreição de Jesus que define a realidade da salvação como algo concreto, objetivo, marcado no tempo e no espaço e na história da humanidade. Isso é importante não porque nós queremos argumentar o Jesus histórico,
Mas também nós não podemos nos utilizarmos de um argumento como se nós pudéssemos dissecarmos a pessoa de Jesus, como se houvesse um Jesus da fé e um Jesus histórico. Não, o Jesus histórico é um só, é o próprio Jesus da fé. Um Jesus que não pode estar submetido a uma mística pervertida, como eu acabei de tratar com os irmãos, do qual aspectos emocionais e perspectivas sensitivas é que dão significado à fé, de forma alguma. Embora tais coisas estejam presentes na experiência cristã, porém, esse fato, esse aspecto histórico da ressurreição de Jesus é aquilo que se atribui à data de hoje para nós cristãos. E nós nos utilizaremos de um texto em 1 Coríntios para que nós possamos entender melhor o quão séria, desde os aspectos mais iniciais da fé cristã, o quanto isso de fato foi rodeado de dúvidas, de questionamentos, porém o próprio apóstolo Paulo, ele vai cooperar com os irmãos ali em Corinto, para que fique claro que é justamente a ressurreição de Jesus o aspecto central da fé cristã. E uma coisa que nós devemos pensar, não são os livros de história, não é o History Channel e nem nenhum outro recurso, meus irmãos, que nos ajudarão a compreender a realidade de algo. A ressurreição de Jesus não é apenas não é um mito, é um fato histórico, é algo documentado. E nós deveríamos nos ater a isso, principalmente no ambiente onde a morte tem estado tão presente. E eu queria que você, meu irmão, que está aí assistindo esse culto, que está assistindo essa ministração, que você colocasse seu coração no devido lugar, acerca de onde realmente precisa estar a nossa confiança. Então, leamos o texto de 1 Coríntios 15, a partir do versículo 1. Nós vamos ler até o 19. É importante que nós tenhamos aí um breve esboço, onde nós vamos ver aí, do capítulo 1 ao 13, nós vamos ter a ressurreição como um fato confirmado. É o que Paulo vai se ater para começar a sua argumentação. E do capítulo 14 ao 29, ele vai abordar, pelo menos inicialmente, que consequências se dariam quando negamos a ressurreição. Então vamos ler a partir do versículo 1. Irmãos, venham lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvo, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Então, um aspecto importante nós considerarmos aí, já inicialmente no texto, é que ninguém pode ser considerado um salvo ou um cristão se não crer na pessoa de Jesus ressurreto. É muito importante que você tenha isso na sua mente. E dentro de um ambiente de tão absurda relativização, uma constante influência da teologia liberal no ambiente mais majoritário da igreja, nós vemos muitos questionamentos se talvez a ressurreição de Jesus não fosse algo de ordem simbólica. Se nós formos analisar aí os parâmetros argumentativos da parte de não só de teólogos, mas de historiadores, nós vamos ver aí algumas argumentações em torno desse fato. Nós vemos que, primeiro, tenta-se argumentar que os fatos descritos nos evangelhos, por serem diferentes, não podem ser, digamos assim, um relato confiável. Mas a grande beleza do evangelho, e tudo isso torna o registro nos 4 evangelhos como primordiais para nós entendermos esse fato como algo de peso histórico, justamente pelas diferenças que existem neles. Eles não se preocuparam em contar a mesma história, mas cada um, dentro da sua própria experiência, nos traz o relato daquilo que viu. Embora existam, talvez, alguns detalhes dos quais diferenciam um relato do outro, eles confirmam sempre a mesma coisa: Jesus Cristo ressuscitou. Outros aspectos que nós poderíamos considerar aí como influências da teologia liberal e de alguns historiadores para tentar desacreditar no relato da ressurreição é o fato de que alguns vão dizer que talvez o corpo de Jesus
tenha sido roubado. Então, tanto gregos, tanto romanos quanto judeus, os líderes da religião judaica, quero que você usaram desse argumento. Mas vamos pensar sobre algo. Primeiro se argumentava de que os romanos talvez tivessem roubado esse corpo. Depois se argumenta de que talvez os líderes da religião judaica talvez tenham roubado esse corpo. Mas se o propósito deles, principalmente dos romanos, era evitar o ambiente de confusão, evitar o ambiente de alvoroço, né? de aquietar os ânimos acerca do fato Cristo, que já tinha trazido muito transtorno a Pilatos, bastava eles mostrarem o corpo de Jesus morto. Não, está aqui, o cara morreu, para desacreditar o povo da ressurreição de Jesus. Por outro lado, os judeus, na mesma medida, se quisessem provar que Jesus tivera morto, fariam a mesma coisa que nós não vemos sendo feita. O corpo de Jesus simplesmente não aparece nem na mão dos romanos, nem na mão dos judeus. Outro aspecto também que seria importante nós considerarmos, outra tentativa de se argumentar o fato de que Jesus talvez não tenha sido ressurreto de fato, é tentar argumentar que talvez os apóstolos tenham errado o endereço da tumba de Jesus. Então, o Império Romano designa soldados para estarem ali frente à tumba, e é importante que a gente entenda a maneira truculenta com a qual uma legião romana, um soldado romano era treinado, e da sua fidelidade, da sua atenção, sobretudo sobre a disciplina que haveria de vir sobre esses homens, na tentativa de conter algo que já trazera muito transtorno, como falara anteriormente, a Pilatos. Então, mais uma vez, nós vemos um argumento que não se confirma em hipótese alguma. Outro aspecto também que nós poderíamos, que geralmente é tentado se utilizar para tentar invalidar o relato da ressurreição, é a questão dos documentos, né? A grande questão é que, por mais que tente se argumentar de que o Evangelho, os relatos do Evangelho são posteriores à época apostólica, já se sabe, de maneira comprovada, de que todo o Evangelho, toda a literatura bíblica neotestamentária já estava pronta desde o ano 50 ao ano 60 aproximadamente. Isso sem falar de que nós temos, em média, 5.000 pergaminhos tratando desse relato de maneira repetitiva e coerente. Então é um outro argumento também que não pode ser validado. Então a gente vê que há várias tentativas de se tentar desmerecer o relato da ressurreição. Peço perdão aos irmãos aí, tive um probleminha de ordem técnica, mas eu espero que você esteja conseguindo acompanhar, amém? Meu tablet acabou a bateria aqui surpreendentemente. Amém. Então, nós paramos aí no capítulo 1, onde Paulo, desde o início, tenta... Não está carregando. Tenta, desde o princípio, se valer da própria Escritura para que aqueles irmãos, numa igreja carregada de muitos problemas, né? Uma igreja que tinham problemas de divisão, é o aspecto, digamos assim, mais inicial da qual Paulo tenta tratar naquela igreja. Aquela igreja, a igreja de Corinto era uma igreja tomada por problemas de desvio moral, onde se admitia de maneira estranha a relação entre um genro e sua madrasta, um enteado e sua madrasta. Problemas de ordem onde aquela igreja, de maneira imatura, não conseguia tratar seus problemas internos, a ponto de chamar juízes seculares
para intervirem em seus litígios. Enfim, essa era uma igreja com muitos problemas. Agora, o que nós vemos nesse relato da igreja de Corinto é que esses problemas, eles tinham uma base. E a base era justamente essa. Os gregos tinham o corpo humano como um problema. Para eles, o corpo era uma prisão e que um excesso de espiritualização tomava conta do imaginário grego, e a igreja, na tentativa de se fazer simpática à sociedade em Corinto, começara a permitir certa tolerância a essa maneira de se pensar tipicamente grega, do problema do corpo, como se o corpo não significasse nada, como se o corpo fosse um problema. E a grande questão é que quando nós atribuímos ao corpo, quando nós desmerecemos o corpo, nós simplesmente negamos a ressurreição de Jesus no corpo. Jesus não se tornou uma alma vivente, uma alma ambulante. Não, Jesus foi ressuscitado e se tornou um corpo humano glorificado. Mas a gente entende que os problemas que os coríntios levantavam, se permitindo a determinado desvio de ordem moral, como esse relato desse rapaz que tinha um caso sexual com a própria madrasta, deixa claro a que ponto chegava o desvio da igreja em Corinto. E Paulo, embora anteriormente tratara de questões de ordem mais comportamental, agora ele se utiliza aqui no quase fim da carta a Coríntios, no penúltimo capítulo, a corrigir, a se utilizar daquilo que é a base da doutrina cristã para corrigir esses irmãos. Então nós paramos aí no versículo 1, eu queria que nós continuássemos a leitura, amém? Eu vos lembro, irmãos, o evangelho que vos anunciei, que recebestes, no qual estáis firmes e pelo qual sereis salvos, se o conservardes, da qual vô-lo anunciei. Caso contrário, tereis crido em vão. Foi justamente onde eu parei. Ou seja, considerar o que geralmente se considera a influência da teologia liberal tem roubado da igreja o que significa essa data para nós. E como eu disse a princípio, se nós simplesmente desconsideramos aquilo que nós recebemos dos apóstolos, a confirmação documentada de que Jesus ressuscitou dos mortos, então nós não podemos considerar a nossa fé como válida. Então é importante que nós pensemos um pouco se nós de fato temos crido. Aqui não fala de uma perda da fé por conta de não se crer ou de posteriormente deixar de se crer. Amém? Ou seja, na verdade essa pessoa nunca creu. É justamente isso que Paulo quer dizer com conservar. Se você não conservou essa fé, você nunca foi um salvo. Então, é importante que na data de hoje nós estejamos pensando em como nós consideramos esses aspectos que definem a fé cristã de maneira mais central, o aspecto da ressurreição. Eu vos transmiti, em primeiro lugar, que eu mesmo recebera, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que ele foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, depois aos 12. Aqui nesse sentido, uma coisa que nós deveríamos considerar, não é um aspecto central do Evangelho, embora a fé cristã envolva a justificação, a eleição, a nossa justificação diante de Deus
esses aspectos de ordem doutrinária, nem mesmo as grandes doutrinas do cristianismo, de maneira mais geral, estão nelas a centralidade do Evangelho. A centralidade do Evangelho, como eu preguei há pelo menos um mês atrás, o próprio Evangelho é a pessoa de Jesus Cristo. Esse fato de que define a Boa Nova não é nenhuma dessas coisas. A Boa Nova não é a justificação. A Boa Nova, embora esteja relacionado com a obra, é um resultado daquilo que Jesus conquistou para nós. Assim como não só a justificação, mas a própria regeneração, assim como a própria santificação em todo o seu processo, nenhuma dessas coisas são a Boa Nova. A Boa Nova é a própria pessoa de Jesus. E é isso que Paulo está nos trazendo aqui. Que esse evangelho, sobretudo, é um evangelho trazido pelo próprio Deus. É uma mensagem trazida de Deus aos seus apóstolos e transmitida fielmente, segundo as Escrituras. E não existe, o que Paulo está querendo dizer, ele está atribuindo a autoridade da sua mensagem não a homens, embora ela estivesse presente ali na experiência dos profetas, embora eles compartilhem de Gênesis e Apocalipse dessa fé messiânica. Porém, nenhum desses aspectos ganham em si esse título de uma boa nova transmitida por ele e os outros apóstolos. Paulo tenta corrigir essa ideia que tomou conta dos gregos, que é uma interpretação completamente distinta daquilo que as Escrituras nos trazem para determinar a relação com a qual nós deveríamos ter com o nosso corpo. Então, o nosso problema não é o nosso corpo. Na verdade, o grande milagre do que se dá na vida de Jesus, no ato da ressurreição, é a comprovação daquilo que nós compreendemos como a vitória de Jesus sobre o pecado. É que aquele corpo onde, da parte de seres humanos comuns, que cometem atos pecadores, Jesus vence a condenação da morte. Aquilo que condena o corpo, Jesus vence na cruz. Uma coisa que nós devemos considerar, e eu quero que você grave bem isso, não é uma boa nova a teologia reformada, não é uma boa nova a ceia, não é uma boa nova o culto, não é uma boa nova o batismo, não é uma boa nova a justificação, não é uma boa nova apenas o conhecimento de que agora eu tenho uma comunhão com Deus. A boa nova, nenhuma dessas coisas são de fato a boa nova, mas a boa nova, a ceia que nós deveríamos fazer hoje, ela remonta o cenário daquilo que dá sentido à fé cristã, aquilo que Jesus é e aquilo que ele fez. E todas essas coisas estão relacionadas com aquilo que ele fez, mas nenhuma dessas coisas são de fato a Boa Nova. A Boa Nova é centrada na pessoa de Cristo, em sua morte, em sua ressurreição, e o fato dele ter ressurgido dos mortos ao terceiro dia. E sobre tudo isso, Paulo, a partir do versículo 4, chancela com a autoridade das Escrituras. A partir do versículo 6, ele vai dizer o seguinte: a seguir apareceu, ele cita Pedro e os outros 12 como testemunhas desse fato, e depois ele argumenta que Jesus ainda apareceu para mais 500 irmãos, de uma só vez. O texto diz o seguinte: a seguir apareceu a mais de 500 irmãos, de uma só vez. A maioria deles ainda vive e alguns morreram. A seguir apareceu a Tiago, depois a todos os apóstolos. Um outro argumento que geralmente tenta se usar para se invalidar a ressurreição de Cristo é que talvez tenha havido um ambiente de... como é que eu vou colocar? De uma ilusão de ótica coletiva.
né? De que todos ali, em alguma maneira, estavam tendo uma alucinação coletiva. Aspecto que talvez fosse compreensível se 12, talvez, né? Não, mas 500 pessoas terem uma alucinação coletiva me parece, no mínimo, irracional. Mas, por incrível que pareça, eu estou apresentando esses argumentos que geralmente aparecem no ambiente histórico e teológico, mais determinadamente no ambiente da teologia liberal, para tentar invalidar a ressurreição de Jesus. Mas nenhum deles fazem qualquer sentido. O mais recente talvez seja que no Japão, não me recordo agora qual foi o outro lugar, onde acharam 2 caixas ossuárias contendo o nome João, Jesus e Maria. José, Jesus e Maria. Num contexto onde o nome José, Jesus e Maria são nomes absolutamente comuns. Né? Então, mais uma tentativa fraudulenta para se tentar invalidar o fato da ressurreição. Então, dando continuidade à nossa leitura, depois de Paulo ter confirmado que os apóstolos, inclusive Pedro e o próprio irmão de Jesus, Tiago, provavelmente é quem é citado aqui, ele vai se colocar a si mesmo como o último a ter visto Jesus ressuscitado. Ou seja, por isso que nós não cremos em outros apóstolos, porque um dos aspectos que determinava a autoridade apostólica é ter ou presenciado ali a vida e obra de Jesus, ter visto sua crucificação ou ter presenciado Jesus ressurreto. E Paulo é o último dos apóstolos e é claro que isso acontece num ambiente completamente diferente do que foi para os outros apóstolos, mas acontece justamente nesse ambiente onde Jesus, já ressurreto, ali no caminho para Damasco, se revela ao apóstolo Paulo. Dando continuidade aqui no versículo 10, Paulo ainda se faz a questão de citar a sua indignidade por ter recebido sobre ele o apostolado. Chama aos irmãos, pois da mesma maneira que ele recebeu e que ele creu, até aquele momento a fé daqueles irmãos era validada, chancelada por aquilo mesmo que ele havia recebido como revelação da parte de Jesus. E ele diz o seguinte: mas o que sou, devo à graça de Deus. A sua graça não foi vã a meu respeito, pelo contrário, eu trabalhei mais do que eles todos, mas não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Em resumo, seja eu, seja eles, eis que nós proclamamos e eis que vocês creram. Dando continuidade no versículo 12, se proclama que Cristo ressuscitou dos mortos, como é que alguns dentre vós dizem que não há ressurreição dos mortos? Porque justamente a igreja em Corinto, para tentar manter a simpatia da sociedade em Corinto, começaram a permitir e a deformar aquele ensino que eles receberam a princípio, fé da qual eles, lá desde o versículo 1, é citado que eles receberam, ou seja, eles deram os braços e trouxeram para si. Porém, agora, por essa tentativa de se tornar simpático a um contexto cultural em Corinto, eles começam a permitir que essa influência do pensamento grego, onde o corpo é um problema, e de que, pensando nisso, não faz sentido acreditar num corpo ressurreto, que uma espiritualidade tipicamente grega creria que a alma humana, após a morte, ela continuaria um processo de aperfeiçoamento, invalidava, de algum modo, a fé inicial a qual a igreja em Corinto havia recebido do apóstolo Paulo. Se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vazia, e vazia também a vossa fé. Porque essa é a grande questão, meus irmãos. Aquilo que envolve o evento ressurreição é, sobretudo, a fé de que Jesus perdoou pecados. Então, quero que você pense sobre algo, muito mais do que nós tentarmos argumentar
diante das colocações que eu trouxe aqui, que historicamente, teologicamente tentam nos ser apresentadas para invalidar a ressurreição de Jesus, pior ainda é ter um contexto dito como cristão que tem dúvidas acerca daquilo que é a plataforma da nossa fé. Então, se nós não cremos na ressurreição, se Jesus não venceu a morte, se Ele não ressuscitou, então Ele não perdoou pecados. Então o cristianismo não existe, ele é uma fábula. E é justamente isso que, segundo Paulo, a própria Escritura, no versículo 4, vai dizer que não. Porque o fato, Jesus Cristo e a sua vitória sobre a morte está descrita em todo o Velho Testamento. Se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vazia, e vazia também a vossa fé. Acontece o mesmo se nós somos testemunhas falsas de Deus, pois prestamos um testemunho contra Deus, afirmando que Ele ressuscitou Cristo. Ou seja, se Cristo não ressuscitou, Deus então se faria mentiroso. Quando não o ressuscitou, se é verdade que os mortos não ressuscitam. Se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é ilusória e estáis ainda em vossos pecados. Por isso mesmo, os que morreram em Cristo estão perdidos. Se depositamos a nossa confiança em Cristo, somente nesta vida, somos os mais dignos de pena de todos os homens. E o desfecho se baseia justamente naquilo que eu argumentara a princípio, igreja. Nós construímos uma fé muitas vezes, e o atual contexto nos denuncia isso. Numa fé que está firmada em construirmos uma tenda aqui. Num tipo de fé que nos garante uma vida material confortável aqui. Que nos dá certezas para continuarmos a vida aqui. Mas a fé cristã não está baseada nisso. A fé cristã está baseada de que Jesus ressuscitou dos mortos. E de que a sua ressurreição nos mortos agora é uma promessa que está garantida para aqueles que creem nele como Salvador do gênero humano. É nisso que está baseada a fé cristã. E a fé cristã argumenta como esperança e confiança para cada cristão de que haverá o dia em que nós teremos um corpo à semelhança ao corpo de Jesus. Então, se nós, considerando todos os argumentos que foram apresentados aqui, para tentarem invalidar a ressurreição de Jesus, é uma coisa que, por mais que a história e a teologia liberal tente negar, Jesus Cristo ressurgiu dos mortos e o único instrumento para tentar, que poderia invalidar isso, seria a própria Escritura. Mas o próprio apóstolo Paulo chancela esse fato como um fato histórico, se utilizando do próprio relato contido nas Sagradas Escrituras. Eu sei que esse ambiente, igreja, onde nós vemos tantas famílias perdendo seus entes queridos, inclusive muitos cristãos a essa altura provavelmente perderam pessoas amadas, mas deixa eu lhe dizer uma coisa, meus irmãos, a data que nós comemoramos hoje é onde está a nossa confiança, essa é a nossa Páscoa. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se, ative o sininho para você receber notificações, compartilhe, deixe o seu like e deixe aí também o seu comentário.